Boa noite. Hoje vamos fazer um projeto de uma caixa para acomodar o mini álbum que foi feito no vídeo anterior. Eu espero que vocês aproveitem as técnicas para usar em outros projetos, em outras caixas de qualquer tamanho. As dúvidas que vocês tiverem, como sempre, eu peço que coloquem nos comentários. Curtam bem e vamos ao passo a passo. Então, nosso projeto hoje vai ser uma caixinha para que a gente acomode o mini álbum que a gente fez no vídeo anterior. Esse projeto aqui, ele serve para qualquer objeto que a gente queira fazer, tá? Então, eu fiz a base com papelão roller, tá? E fiz a tampa só com um papel de scrap metalizado, um papel metallic. E aí, eu fiz o laço, né, para prender. E guardar o nosso mini álbum, né? Deixando ainda mais bonito o nosso presente, a nossa lembrança, tá? Eu fiz de uma forma que nem é a forma que eu normalmente faço caixa. Mas, como é um projeto fino, baixo aqui, ó, tá? Eu achei que seria mais prático, mais fácil e mais rápido, tá? Ficou até parecendo, né, uma caixa para livro, para CD, DVD, enfim. Mas normalmente não é dessa forma que eu faço e vai ter outras oportunidades, inclusive com trabalhos mais complexos, que eu vou mostrar aqui no final do vídeo, né, que eu andei fazendo essa semana. Para a gente planejar o projeto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver o espaço que esse objeto vai ocupar. Então, como eu tô aqui na base de corte, eu já tenho a medida mais fácil de... Então, 5, 10, 15, 16, 17 e meio seria o tamanho do mini álbum. Eu já fiz as anotações para ficar mais fácil. Caixa para álbum, tá? Essa parte de baixo eu tô chamando da caixa base. Então, se ele ocupa 17,5 e aqui 10, 14,5, tá? Eu vou fazer essa caixa base com um pouquinho, alguns milímetros a mais aqui, para ficar um pouquinho, né, folgada aqui, ó. Para que a gente possa movimentar esse álbum aqui dentro, ó. Então, eu tô usando 18 por 15. 18 por 15, né? Meio centímetro a mais aqui de cada lado. Então, vamos aqui aos cálculos. Ela ocupa um espaço, o álbum, né? Ela vai ter aqui, eu coloquei 1,5 centímetro de altura. O álbum ocupa mais ou menos 1 centímetro. E eu deixei com mais meio centímetro aqui, ó. Ficou com 1,5. Até porque se tiver algum volume da decoração, não vai ficar justo. E também para não ficar uma caixa muito miudinha, muito micha, né? Então, eu fiz aqui com 1,5. Então, eu calculei 18 por 15, com 1,5 de altura. Então, o cálculo vai ser o seguinte. O lado maior, né? 18 mais 1,5 de altura, com mais 1,5 de altura do outro lado. A gente sempre tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente esquece que tem que ter altura nos dois lados. E aí a gente erra o cálculo e perde o material. Então, 18 mais 1,5 mais 1,5 dá 21, tá? 15, que é esse lado menor, mais 1,5 mais 1,5, que é a mesma altura, vai dar 18. Então,
eu fiz aqui, né? Vocês desculpem esses mosquitinhos, mas são mosquitinhos de chuva. E hoje o tempo tá bem abafado aqui em Natal. E provavelmente de madrugada deve cair uma chuva, um toró. E aí esses mosquitinhos ficam aparecendo, não tem como a gente controlar. Então eu fiz aqui 18 por 21. Cortei o papelão roller, já trouxe cortado para ficar mais rápido o processo. E aqui eu marquei 1,5 centímetro de cada lado, os 4 lados, que é a altura da minha caixa, tá? Vocês vão ver como isso vai se tornar bem simples, porque na hora que a gente faz aqui o desenho, ó, essa parte achurada aqui, que eu fiz, né? Que eu marquei aqui, são esses 4 cantinhos, nós vamos retirar, tá? Então, eu vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer. A gente vai retirar. Eu tô com o meu estilete amolado. Eu já cortei aqui a lâmina. Toda vida que a gente começar um projeto, é interessante estar com esse estilete amolado, tá? Pra não ficar rebarba, a gente já sabe disso, ó. Cortei aqui. Cortei aqui do outro lado também. Essa forma aqui se torna prática para esse tipo de projeto. Já para outros, eu não gosto dessa técnica aqui, não. Então, eu retiro, ó, os 4 cantinhos. Tá, retiro. Esse papelão é de 2 milímetros, tá? Poderia ser feito com um papelão mais fino, porque para fazer esse tipo de dobra aqui, como são muitas camadas, pode ficar meio grosseiro o papelão, a virada do papelão. Tiramos os 4 cantinhos, ó, tá? Aí, o que é que a gente vai fazer? Esses lados, eles têm que subir, né, pra ser a lateral da caixa. Só que o papelão, né, é firme. Se eu só vincasse aqui com um vincador, não seria suficiente para cortar as camadas, quebrar as camadas desse papelão, porque ele é bem firme. Então, eu vou vincar, mas com o próprio estilete. Só tem que ter cuidado para não passar muito profundamente e cortar até o final. Então, eu vou fazer uma passagem ou duas do estilete nessa marcação, ó, tá? Com mais delicadeza, para não soltar de vez, né? Não é um corte, é um vinco. A gente vai sentindo a profundidade aqui das camadas, tá? Fiz isso, vou quebrar as camadas, ó. Como esse é um 2.0, ó, esse aqui eu já consegui bem, tá vendo? Então, ó, a gente vai quebrando aos poucos, se precisar passa mais, mas nesse caso aqui, e a gente já tá com o formato da caixa, ó. Ok, tá? Esse cantinho aqui, ele não vai transpor, senão a caixa vai ficar torta. Ele vai ter que ficar só nesse encontrozinho. E aí, a gente vai passar uma fita aqui
para dar o suporte, né? E o reforço desses cantos. A gente sempre começa pelo lado, a forrar, né? Pelo lado interno da caixa. Então, eu vou passar cola aqui, eu escolhi esse papel. Eu vou pegar aqui minha cola, já direto no papelão. Uma quantidade razoável, para que não exceda, né? Não umedeça tanto, mas também que não fique sem, ó, o rolinho no plástico ainda, ó. Mesmo rolinho que a gente usou em outros trabalhos. Como a gente tá fazendo trabalho com frequência, a gente já deixa no plástico, retira o ar e ele vai estar sempre úmido, sem precisar lavar e gastar tanta água para tirar essa cola daqui do rolinho. Economiza cola, economiza água. Pronto. Passei, ó, em toda a parte. Tá tudo brilhoso. Viro. Tá? Aqui eu não vou precisar deixar muito espaço não, porque eu vou refilar os 4 cantos. Vou refilar ela inteira. Então, vamos aqui, né? Pode ser com o paninho, né? Com a espátula do meio para as pontas, para ficar sem bolhas e o papel todo colado, certo? Nós vamos refilar aqui. O ideal, como sempre, seria esperar um pouco essa cola secar. Como a gente não tem muito tempo, a gente vai fazendo com mais cuidado, para que não rasgue esse papel aqui, principalmente nos cantinhos, ó. Eu sempre gosto de começar o corte bem antes aqui do papel, ó. Encosta na régua para me manter segura. E venho com ele inclinado, que essa parte de baixo é que tem o corte. Essa partezinha aqui, ó, a gente vai retirar também. Então, com bastante cuidado para não rasgar. Por isso que é bom o estilete também tá bem amolado. Porque não vai enrugar esse papel. Eu encosto bem aqui no papelão, ó, e ele já serve como uma régua. Bem encostadinho, ó. Se tiver alguma rebarbazinha ainda pra tirar, a gente retira aqui. Retirado, né, refilado, retirado os 4 cantos. A gente vem agora, né, com o auxílio da dobradeira, virar, né, já tá marcado, a gente vai virar agora com o papel já colado. Então, eu auxilio aqui para quebrar agora a fibra do papel Color Plus, né? Ó, enquanto a cola estiver úmida, pode dar esse enrugadozinho aqui. Então, com a dobradeira, a gente vai alisando, tá? Para não ficar feio o cantinho. Ó, assim que a gente vira, ó, tá molhado ainda, ele fica meio amassado. Mas se você vier com a dobradeira, você alisa, ó, tá vendo? Então, a gente vai auxiliando aqui para ficar um acabamento perfeito. Quando seca, isso vai ficar bem melhor. Por isso que a gente recomenda que espere um pouquinho a secagem para poder fazer
essa dobradura. Como a gente não tem muito tempo, aqui a estrutura já está praticamente pronta. Vamos fazer as emendas, a gente vai encostar, sem ultrapassar um do outro. Vai encostar, desculpa aqui, e vou usar fita crepe. Poderia ser uma fita durex, tá? Isso aqui é só para reforçar, porque o papel que vai cobrir a área externa vai fazer essa junção dessas duas partes. Com a fita crepe a gente só reforça. Então, a gente vai fazer isso nos 4 cantos, né, nos 4 lados. Sempre tendo cuidado de não deixar passar tanto aqui nessa borda, ó. Ó como já tá unido aqui. Vem aqui, ó. Cuidado para não deixar uma brechinha, né? Porque aí a gente vê por aqui, ó. Se tivesse brecha, a gente viria que não tá bem unido, tá? Fez os 4 cantinhos. Agora a gente vai revestir a parte externa, tá? E aí, o que é que eu faço? Eu vou ter que ter aquela medida, né, do fundo, né, a medida da lateral e uma medida para fazer a virada, para fazer o acabamento aqui. Então, eu vou centralizar bem aqui e vou olhar aqui, ó, se em todos os lados vai dar para fazer essa virada. O papel tem um lado, quando a gente compra, a gente percebe que normalmente vem enrolado, né? Olha, ele faz uma curva aqui. Então, eu tô sentindo aqui que é esse lado aqui que é o de fora. Então, eu boto essa parte aqui pra baixo. Vou passar a cola no papelão. Venho com um rolinho. Espalho em todo o fundo da caixa. Espalhei. Centralizei. Venho com a mão, com o paninho, com a espátula ou com a dobradeira, tá? E faço a colagem desse papel. Agora, a gente vai subir as laterais, né, com esse papel. O que a gente vai fazer? Vai passar a cola na lateral, escolhe o lado que quer começar, né? Vai subir aqui, ó. Vem com a ajuda da dobradeira para fazer essa colagem. A gente já vai auxiliando naquela colagem anterior. Vou passar no lado oposto. Venho de novo aqui, ó, auxiliando com a dobradeira. Então, depois dessa virada, a gente vai refilar. Eu peguei a régua de encadernação de 8 milímetros, certo? Porque esse espaço aqui é de 1,5 centímetro. Então, se eu fosse usar a régua de encadernação de 1,5 centímetro, iria ficar feio o acabamento aqui. Então, eu peguei a de 8 milímetros e vou refilar aqui, ó, segurando na lateral que eu
colei. É meio incômodo fazer isso, mas a gente vai pegando alguns macetes, né? O que a gente deixa passar aqui, ó, segura, né? Sempre passando do trabalho que a gente tá fazendo. Ó, meio complicadinho, mas a gente consegue. Aí vem aqui, ó. E refina, tá? A gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado. O que é que vai acontecer aqui, ó? Vai criar um bico. Tá vendo aqui, ó? Na hora que eu puxar aqui, ó, vai criar um bico. Por quê? Porque vem o excesso do papelão de um lado e o do outro. E esse bico vai ficar aí. Só que a gente vai retirar depois e tem a técnica para retirar. Então, ó, a gente espera que esteja bem colado. A gente já dá uma ajuda, né, com a mão aqui, sabendo onde é que vai ser, ó, onde é que vai ficar esse bico. E agora, a gente vai colar essas laterais contrárias à que a gente colou primeiro, certo? Passa aqui a cola, ó, vai colar naturalmente. Deixa eu botar assim pra ficar mais fácil. É porque a gente tem um espaço pequeno aqui pra visualização, mas contanto que a gente capriche, ó, nessa colagem da lateralzinha, certo? Vai ficar esse bico. Aqui a gente vai refilar. Passa a cola na outra lateral. Reforça os 4 cantos. Pra gente tirar esse bico, a gente vai sempre da parte fechada, tá? Pra fora. A gente vai pegar uma tesoura, tá? Essa minha tesoura de precisão. Vou vir aqui bem na junta, bem na diagonal e de dentro, né, da parte fechada pra fora. Eu reforço aqui, ó, não vai aparecer absolutamente nada do papelão. Eu tenho que estar com esse biquinho aqui bem feitinho, isso aqui bem, as laterais bem coladas. Venho no cantinho, é tanto que a tesoura topa nessa diagonal aqui, nesse canto, nesse vértice, né? Onde junta, ó, os dois lados. Bem, já serve como limite, ó. Cheguei, cortei, ó, ainda tá molhado o papel, tem que ter muito cuidado, tá? Cortei os 4 cantos. Agora eu vou virar. Eu também escolho o lado que eu quero virar primeiro, tá? Eu vou virar essas laterais menores. Vou passar cola com cuidado aqui, ó. Porque como o espaço da virada é pequeno, a gente faz essa viradinha aqui, ó. A gente até brincava na aula que isso aqui é igual um shiatsu. A gente vai amassando aqui, fazendo um carinho. Vem com a dobradeira, ó. Pra deixar sem bolha aqui, ó. O acabamento. E vira aqui, ó. E também faz esse acabamento aqui, ó. Tá? Bem bonitinho. Vamos fazer o lado oposto da mesma forma. Passou a cola. Vou tirar aqui esse excesso para não manchar o papel, ó. Cola e papel. Tem que ter cuidado, faz o shiatsu.
Massagei aqui o papel, fazendo a dobrinha. Vem com a dobradeira para auxiliar, tá? E para dentro também. Nessa primeira lateral, a gente não tira nenhum cantinho, porque é esse cantinho aqui, esse detalhe aqui, ó, vocês estão vendo? Conseguem ver? Da primeira virada que vai cobrir o papelão, porque se a gente for imprensar aqui, ó, do segundo lado, vai ficar um excesso aqui. Então, o que é que a gente faz? Esse papelão aqui já está coberto, a gente tira mais muito pouquinho aqui na diagonal, certo? Em todos os 4 cantos do segundo lado, no caso, né? Do primeiro a gente não tira nada, porque é isso que vai fazer dar a cobertura completa do papelão. É exatamente quando a gente fala que o detalhe que faz a diferença, ó, vai cobrir, e tem um pouquinho de cola só, mas não vai ficar aparecendo papelão em nenhum dos cantos, tá? Então, esse é um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Vai passar cola aqui agora, da mesma forma, já tirou a diagonalzinha e ele vai ficar o acabamento perfeito. Reforça com a dobradeira para não ter bolha. E aqui a colagem perfeita. Vocês sempre vão lembrar disso. O detalhe faz toda a diferença no artesanato. Na indústria é muito fácil fazer tudo bonitinho quando é uma máquina que está operando com um gabarito, né? E vai sempre fazer da mesma forma. No artesanato, não. Vocês podem fazer a mesma caixa, com o mesmo molde e sair de forma diferente, tá? Olha só. Os cantinhos perfeitos. Logicamente que aqui ainda tá úmido, né? Não é o ideal fazer de uma vez só. A gente pode ir fazendo, esperando secar e fazendo outras partes. Mas olha só, a caixinha já está pronta. Agora só falta a tampa. A tampa é ainda mais fácil. Como a gente tá usando um papelão aqui, eu achei, aí é um projeto, é a forma que você quer projetar o seu objeto. Eu achei que se eu fizesse com o papelão, ia ficar muito grosseiro. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei só o papel Metallic, né? Que é esse papel discreto brilhoso. E fiz as dobraduras sem precisar revestir um papelão. Ficou legal. Podia ser até um acetato, que ficaria transparente, né? E não fica frágil e fica muito legal. Então, qual é o cálculo agora da tampa, né? Deixa eu guardar isso aqui, que a gente não vai usar ele agora. O cálculo da tampa, a gente sempre faz o seguinte. Eu estou com a caixa pronta, tá? Então, eu vou medir com quanto ela ficou. Porque a nossa base, 18 por 15, já modificou. Porque a gente já botou papel aqui de um lado e do outro. Então, vou ver aqui, ó. Ficou com 15,5. Até porque tem as duas laterais, né? 15,5 por 18,3, né?
Então, vamos arredondar para 18,5. Ou se eu quiser, eu posso até tirar aqui. Deixar no caso, nessa lateral maior, 18,3, tá? Então, ficou 18,3 por 15,5. Então, o que é que eu faço? Eu só preciso aqui de uma lateral de 1 centímetro. Até pra ficar aparecendo aqui e essa combinação ficar legal. Então, eu coloquei 18,3 mais 1 de um lado com 1 do outro, dá 20,3. E nessa lateral de 15,5, eu também acrescento 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro, que fica 17,5, tá? Então, esse meu papel, ele tá, vou ver aqui, ó, 15, 17,5, certo? Com 20,3. Nesse caso aqui, eu fiz 20,5. Mas essa diferença de 2 milímetros é você que vai definir se você quer essa tampa mais folgada ou menos folgada. Como já está cortado e eu já fiz a marcação aqui, eu não vou modificar, mas se vocês quiserem, pode modificar aqui, diminuir 2 milímetros, tá? Que é 0,2. Então, eu tenho aqui 20,5 por 17,5, marquei 1 centímetro de cada lado. Da mesma forma, não, desculpa, da mesma forma não. Nesse caso, eu vou precisar que as abas se juntem, essas laterais se unam. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, escolher um dos lados, eu gosto sempre da lateral menor para fazer isso, e vou fazer um corte aqui nesse quadradinho, ó, dessa ponta aqui até a minha marcação, tá? Fiz desse lado, eu faço aqui paralelo. E sempre eu faço o lado oposto. Da mesma forma. Do cantinho até a marcação. E faço o outro lado aqui paralelo. Pra que isso? Porque na hora que eu virar aqui, essas abinhas vão se juntar e colar aqui. Pra poder formar a caixa. É super simples. Eu vou pegar aqui meu boleador, tá? Já cortei os 4 lados. Agora eu vou bolear também os 4 lados. Então, eu venho aqui com meu boleador. Vinco. Pode ser com a tampa de uma caneta, com a caneta esferográfica que acabou, alguma coisa, até agulha de crochê, algumas pessoas usam como boleador. Então, eu vou vincar, certo? Os 4 cantos, os 4 lados, montando assim a minha caixinha. A minha tampa, desculpa. É uma espécie de caixa. Também pode ser feito caixas maiores, é só medir o espaço que você tem, né, para a base e a altura que você quer. A altura que você quiser, você vai acrescentar dos 2 lados e vincar. Vinquei, né, agora eu vou dobrar, ó. Auxilio aqui com a vincadeira, com a dobradeira, cada um chama da forma que achar melhor. Tem horas que eu chamo de vincadeira, tem horas que eu chamo de dobradeira. Porque tanto ela vinca, quanto ela dobra, tá? Reforcei o vinco dos 4 lados, ó. E acabou-se. É só colar as abinhas, ó. E a gente vai ter a tampa, tá? Vou colar aqui rapidamente, pra dar tempo a gente mostrar como faz o laço, tá? Eu seguro um pouquinho
para que essa cola seque. Como é uma cola para artesanato, já tem menos água e é extra forte. Ela seca com uma certa rapidez, mas eu seguro aqui um pouquinho. Eu poderia aqui tirar, esqueci de fazer isso antes. Eu vou fazer aqui, ó, uma diagonalzinha. Sempre que a gente vai fazer uma viradinha, é bom pra não ficar aparecendo excesso. Aqui, ó, vou virar. Tiro uma diagonalzinha de nada aqui, nessa abinha. Ó, viro. E seguro um pouquinho. Enquanto seca. Tirei a diagonalzinha. A tampa tá pronta. Foi simples, rápido, né? Então, nesse caso aqui, ó, caixinha, a tampa e um laço. Então, a gente deixa uma fita com uma certa folga para que essa fita seja retirada dessa forma aqui. Com a caixa nova, né, que a gente fez agora, eu tenho a tampa. Eu encaixo, ó, perfeitamente, com a combinação legal, né? Eu não tenho fita verde, nem branca. Vou fazer com azul mesmo, tá? É muito simples. Você vai medir essa volta aqui, passando um pouquinho, né? Porque a gente vai deixar com uma certa folga. Não vai poder ser aquela... a colagem bem firme, porque isso aqui vai precisar sair. Então, para isso, tem que ter uma certa folga. Você sente aqui, né? Que nem pode ficar folgado demais. Eu vou usar uma cola pano, tá? Essa é da Acrylex. Essa cola pano, ela é mais grossa. Às vezes ela fica até meio difícil de sair, mas ela é excelente. Eu vou segurar aqui um pouquinho por baixo. Vou até colocar alguma coisa aqui embaixo para essa cola não colar na parte de cima da caixa, tá? A intenção é deixar ela meio soltinha, tá? Então, vou deixar aqui secando enquanto a gente faz o laço. Eu não sou uma pessoa muito boa de laço. Então, quando a gente não tem certas habilidades, a gente se utiliza das ferramentas. Eu tenho aqui um TA para laço. Tem gente que chama de laço fácil, né? Esse equipamento, essa ferramenta. Existe ela plástica, existe ela de vários modelos. Essa a gente comprou na Mega Artesanal, em São Paulo. Ou foi na 25 de março, eu nem lembro, mas foi em São Paulo. E é dela que eu me utilizo por não saber fazer laço, a mão livre. Mas, para quem souber, ainda é mais fácil, né? Eu vou pegar aqui a instrução, vou fazer um laço duplo, tá? Ele diz aqui para pegar um laço de 2 laçadas, no caso. Pegar 65 centímetros. Eu acho que eu utilizei até menos. 10, 20, 30, 40.
Vou botar aqui 50. 50 e um pouquinho, porque fica muito excedente. Ele fala aqui para colocar os pinos, né, na posição 5 e 6. Eu já coloquei aqui, foi o que eu usei. Vem por trás, tá? Isso a gente faz com qualquer base, né, que possa passar a fita aqui. Eu passo... Tem que ser maior esse... Aqui seria... tá pequeno. Deixa eu ver quanto tem esse. Isso aqui eu acho que dá. Passa por trás, tá? Ó, 2 vezes. E ele diz aqui que deixa o lado esquerdo. Tem que ficar firme e deixe o lado esquerdo um pouco maior. Ó, tá vendo aqui? E aí eu venho, eu inverto, né? Ó, inverto, passando, cruzando. E venho com essa daqui, ó. E aí dou o nozinho. E aí é onde a gente presta atenção para que lado, né? Centraliza aqui o nó, para que lado essa parte brilhosa vai ficar. Então, na hora que eu tiro aqui do pino, eu tô com um laço de 2 laçadas. Pronto, eu faço aquele, né, pra ficar mais fofinho, ó. E aí, eu tenho as 2 tirinhas que eu vou colar aqui. Certo? Também com a cola pano. Não vou colar agora, mas é só uma demonstração. A gente, depois de colado, corta o excesso. Se quiser passar um foguinho aqui, né, pra um isqueirozinho, a gente passa um foguinho aqui pra selar essa fita, pra não desfiar. Se quiser, pode colocar uma meia pérola, como eu coloquei aqui. Pode colocar um chaton, pode colocar um botão, tá? Então, é dessa forma que a gente decora uma caixa feita por a gente mesmo, cheia de memórias boas, né? Com as fotos e com o mini álbum. E com qualquer outra coisa que a gente queira fazer, é só projetar, fazer todos os cálculos. Eu espero que realmente eu possa ter ajudado, né, com a ideia e com as técnicas. Se houver dúvida, pode deixar os comentários, deixar as dúvidas nos comentários, as perguntas e sugestões. A gente agradece muito. Pede para que quem gostou dê seu like, compartilhem, se inscrevam. E boa semana a todos. Que a gente continue com saúde e paz e com muita criatividade. Até o próximo vídeo.